Não, isso não é uma mulher, mas isso também não é um homem. Isso é uma outra coisa. Uma coisa que não tem propriedade para se definir. Não. Outros é que podem defini-la. Essa coisa não tem autonomia nem para isso. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre travestilidade e essa coisa de um terceiro gênero. A propósito, esse é o primeiro vídeo de 2024. Feliz 2024 para vocês. Mas vamos lá nos ater ao tema, porque antes eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. E sim, isso tem a ver com Senhorita Bira. Again. Espero que última vez. Porque acontece que a Senhorita Bira foi em um podcast, né? E nesse podcast a Senhorita Bira falou de mim. E dessa vez, não tem dúvidas. Realmente ela falou de mim. Por mais que ela tenha achado que o meu nome era Sabrina, o meu canal foi nomeado, os meus vídeos foram nomeados e ela falou diretamente pra mim. E ela continuou se mantendo firme no seu erro transfóbico de classificar a travestilidade como uma coisa separada de mulheres. Na verdade, ela se justificou ali, né? Muitos meses depois, ela se justificou, mas foi uma justificativa assim, que ela realmente só fez isso. Ela se justificou. E ela disse que eu tava mentindo ainda por cima. É, parece que agora eu virei mentirosa, mesmo que no meu vídeo eu tenha colocado o trecho dela falando. Se você não sabe do que eu tô falando e tudo, bom, eu vou indicar que você assista esse vídeo aqui, que é o vídeo em que eu falo sobre a senhorita Bira ter sido transfóbica, tá? Vai lá assistir. Se você quiser me xingar naquele vídeo, se você quiser me xingar nos comentários desse vídeo também, fique à vontade, I don't care about it. Mas vamos aqui conversar sobre o que foi dito nesse podcast, só sobre mim, especificamente, sobre travestilidade. Bom, naquele vídeo que eu tinha falado sobre a transfobia da senhorita Bira, pareceu muito que ela tinha falado pra mim, né? Porque ela tinha em um vídeo dela, naquele vídeo sobre holofotação, ela tinha falado que ela se travestia. Eu fiz um vídeo falando sobre a despolitização toda daquele vídeo, focando em parte do vídeo também sobre o fato dela ter usado o termo travesti-se como um verbo, até porque a senhorita Bira não é uma mulher trans, não é uma travesti. A senhorita Bira é um homem que se identifica enquanto um homem bem feminino, um fanboy, um crossdresser, sei lá o que ela se identifica. Inclusive, a partir daqui eu vou tentar usar mais flexões de gênero masculinas e pronomes masculinos, porque o Bira usa mais esses pronomes quando ele tá falando dele mesmo, enfim, né? Por mais que o nome do canal tenha senhorita no meio e tudo, ele se identifica enquanto um homem. Então vamos aqui falar o Bira mesmo, né? O Bira, ele fez depois uma live com o professor Rigolon, onde eles estavam falando sobre origem de palavras, etimologia das palavras, e do porquê não é nem um pouco preconceituoso você usar certas palavras se agarrando à etimologia dessas palavras. Nisso, o Bira defendeu o uso de diversos termos, termos que são esses capacitistas e tudo mais, mas também o Bira defendeu o direito de se usar o termo travestir-se enquanto verbo. E nisso o Bira falou de uma pessoa que tinha cancelado ele, uma pessoa que tinha feito um vídeo sobre ele e que essa pessoa estava dizendo que ele era transfóbico por ter usado o termo travesti-se. Ele falou ali tudo que eu tinha dito no meu outro vídeo e depois ele, né, enfim, falou que quem deveria se incomodar com o termo travesti-se enquanto verbo eram as mulheres e não a travesti, porque o Bira estava se vestindo de mulher. Então, quando ele faz isso, ele tira, sim, travestis do campo de mulheridade. E aí eu fiz outro vídeo, né, foi meu segundo vídeo sobre o Bira, em que eu tava muito puta e eu falei sobre o quanto que isso foi transfóbico e expliquei o porquê que isso era transfóbico. Meses se passaram, porque isso foi em agosto, e agora a gente tá em janeiro, mas na segunda metade desse dezembro, né, o Bira foi no podcast e ele foi interpelado sobre isso porque a host do podcast é a Paula, que é uma mulher trans, e ela falou com ele sobre isso, sobre o meu vídeo especificamente, e o Bira disse que na verdade ele não estava falando de mim, ele estava falando de uma outra travesti que tinha feito também um vídeo falando sobre ele, que ela se identifica enquanto um terceiro gênero, e por isso o Bira falou que quem tinha que se incomodar era a mulher e não
a travesti, que ele não tava falando de mim e tudo, né? E ele disse, inclusive, que eu menti no vídeo que eu fiz, não é mentira. Você pode ir lá ver depois, eu coloquei até o trecho em que o Bira falou que quem deveria se incomodar eram as mulheres e não as travestis, né? Ou melhor, não a travesti, porque ele falou no singular. E vamos lá, gente. Primeiro, eu vou reiterar aqui que sim, é transfobia, tá? É transfobia, Bira foi sim transfóbico. Não importa o que você, fãzinho do Bira, acha. Quem tem que definir isso são pessoas trans, principalmente as mulheres trans e travestis que foram aqui o alvo do negócio, tá? A gente é que define. Não é você, gay, cisgênero, que vai definir o que é e o que não é transfobia, tá bom? Quem define são as pessoas trans e, nesse caso, especificamente, principalmente as mulheres trans e as travestis que vão definir o que é transfobia. E quando o cara cisgênero vai lá e fala que quem tem que se incomodar não é a travesti e sim as mulheres, ele está, sim, tirando as travestis do campo de mulheridade. E vamos lá. O que é que define uma mulher? Você sabe o que é que define uma mulher? Porque assim, eu não tenho uma definição do que é uma mulher. Ninguém tem uma definição exatamente do que é uma mulher. As feministas não têm uma definição propriamente assim do que é uma mulher. A própria ciência não tem uma definição do que é uma mulher, porque se você vier aqui falar de cromossomo, pelo amor de Deus, ninguém enxerga o cromossomo de ninguém, e a gente tem inúmeras variantes cromossômicas, e provavelmente nem você sabe quais são seus cromossomos, a não ser que você tenha feito um teste. Então existe cromossomos XXY, existe cromossomos X0, existe cromossomos XXX, existe cromossomos XXYY, existem inúmeras variações cromossômicas e não é isso que vai definir o que é um homem ou o que é uma mulher, porque nós temos muitas coisas que nos definem, que vão além de um punhado de cromossomos, que vão além de um punhado gênico. Inclusive, né, a própria ciência, quando a gente está falando de embriologia, quando a gente está falando de a própria epigenética, né, e tudo mais, existem os indícios do que faz uma pessoa se identificar com um gênero diferente do genital dela. Então, assim, não vem querer usar jargões biológicos, não vem querer usar termos biológicos para definir o que é um homem e o que é uma mulher, porque isso simplesmente não se traduz na realidade das coisas, e isso não se traduz na materialidade que a gente vive. Até porque o que faz um homem ser um homem, uma mulher ser uma mulher, não é só biologia, é também psicologia e sociologia. Porque quando a gente está falando sobre definições de gênero, a gente está falando sobre papéis de gênero, a gente está falando sobre várias coisas que são definidas sociologicamente. A gente está falando sobre várias coisas que são definidas por cada sociedade. Cada sociedade vai definir quais são os papéis de mulheres, quais são os papéis de homens, e a partir disso vai definir o que é um homem e o que é uma mulher. Inclusive, existem inúmeras sociedades, principalmente, né, sociedades mais antigas, antes do cristianismo europeu dominar o mundo inteiro. Enfim, existiam várias sociedades que não definiam padrões de gênero por um genital, que definiam padrões de gênero por outras coisas, inclusive, né, por autoidentificação da pessoa. Então, ninguém sabe exatamente definir o que de fato faz de alguém ser uma mulher do que de fato faz de alguém ser um homem. Você pode até definir o que faz macho e fêmea a partir de preceitos biológicos, mas a experiência humana vai muito além disso, e a experiência humana, o que faz uma pessoa um ser humano, é muito complexo. Então você não tem como definir o que é de fato uma mulher. Então quando o Bira fala que tem que se incomodar são as mulheres e não as travestis, ele tá partindo de uma definição dele do que é mulher, e ele tá partindo de uma definição dele do que pode ou não ser considerado uma mulher, tá bom? Isso você pode argumentar o que você quiser, você vai estar errado. Porque o Bira, ele foi sim transfóbico, tá bom? Foi transfóbico e pronto, não tenho o que dizer quanto a isso. Mas vamos lá, né? O que é uma travesti? Se a gente for ver historicamente falando, eu já destrinchei isso em outros vídeos. Inclusive, bem aqui tem um vídeo onde eu falo a diferença entre travesti e mulher trans, que é o vídeo mais recente que eu fiz sobre isso, assim, de 2021, se não me engano, e que lá eu destrincho historicamente da onde veio o termo travesti, da onde veio o termo transexual, da onde veio como começou essa separação entre travestis e mulheres transexuais e tudo mais. Então, naquele vídeo ali, eu faço esse apanhado, é importante que você assista, caso você não tenha assistido ainda. Mas vamos lá, né?
Historicamente falando, a travesti, ela era aquela pessoa que nasceu com pênis, mas não se identificava com o gênero masculino, pelo menos não em sua totalidade. E a travesti, ela buscava ali uma, uma adequação à sua aparência de acordo com o gênero com o qual ela se identificava. E a travesti, ela sempre era pautada na feminilidade, em roupas femininas, ditas, né, femininas, de acordo com o preceito da nossa sociedade, que a gente está falando de Brasil no caso. Então elas buscavam essa aparência feminina, de vestuário, de mudanças físicas, de mudança no corpo, mudanças de cabelo e tudo, e elas levavam essas mudanças para a vida delas. Não era só um momento para acalentar aquele desejo de ter determinada figura. Era para a vida delas que elas levavam. Nem todas conseguiam fazer isso levando para a vida por vários outros motivos, mas no todo, assim, né? A travesti era aquela que levava isso para a vida dela. E isso fazia com que ela estivesse enfrentando diversos perigos na sua vida, desde no seu seio familiar, desde na sociedade como um todo, né? E elas acabavam relegadas à prostituição, porque a prostituição era o que restava para elas. A gente está falando de uma época pré-internet, a gente está falando de uma época em que os entendimentos de gênero eram muito pequenos. A gente tá falando de uma época em que o feminismo estava começando a ganhar força. A gente não tá falando de agora, dos anos 2000 pra cá. A gente tá falando de uma época em que as noções de gênero eram muito precárias. Então, as travestis, elas acabavam que eram relegadas da feminilidade, porque elas não tinham útero, porque o corpo feminino delas vinham de diversas modificações, porque elas foram assim que nasceram designadas homens. Então, elas eram relegadas, elas eram negadas ao campo da feminilidade. Mas elas também não podiam acessar o campo da masculinidade porque elas não se adequavam àquele campo. Elas justamente fugiam daquele campo. Então, as travestis acabavam ficando em um limbo. Elas ficavam em um meio termo daquilo que não era nem exatamente masculino, porque elas fugiam daquilo, mas também não era feminino, porque lhes era negado aquele campo da feminilidade. Lhes era negado aquele acesso à feminilidade. Elas não podiam acessar aquilo. Então elas ficavam nesse limbo, nesse meio termo. E por isso elas não eram consideradas homens, mas também não eram consideradas mulheres. Elas eram consideradas algo que se travestia daquilo que não era. Ou seja, elas eram as travestis. Daí veio o termo travesti. Veio de fato do verbo travestir-se, que existe há muito tempo, mas que, né, na vida das travestis ele tinha um outro significado. E se você assistir os outros vídeos, isso pode ter ficado meio redundante, mas é porque não tem como não fazer essa explicação sempre que eu vou falar sobre esse assunto. Mas vamos lá. A partir que o tempo foi passando e começou-se a se ter noções sobre estudos de gênero, os estudos de gênero foram surgindo, foram avançando, foram, enfim, estudando melhor a gente e saindo do campo da psiquiatria que nos colocava enquanto pessoas doentes e que colocavam CID sobre nós, com o aspecto de travesti bivalente ou travesti fetichista. Se você quiser entender isso melhor, tem os outros vídeos para você assistir. Mas enfim, a partir do momento em que a gente começou a ser estudada por outros campos, a partir do momento em que a gente começou a fazer os estudos, a partir do momento em que a gente começou a ter uma autonomia, a partir do momento em que a gente começou a forçar a sociedade a nos inserir nela, a gente também passou a ressignificar palavras. A gente passou a construir identidades e a gente passou a conseguir se definir melhor enquanto gênero. Então, sim, durante muito tempo, travesti foi uma identidade tida como um terceiro gênero, era aquilo que não era nem masculino e nem feminino. Só que isso foi mudando com o tempo. Eu tô aqui querendo dizer que toda travesti precisa se identificar enquanto uma mulher, eu não tô dizendo isso. Porque, como eu disse, o que compõe o ser humano é muito complexo. Vai muito além de um punhado de genes, vai muito além de alguns cromossomos, vai muito além de uma psicologia e de uma sociedade. O que compõe o ser humano é muito complexo. E até por uma questão de reforço de uma identidade histórica, muitas travestis ainda se colocam como uma coisa separada, como algo separado do feminino e do masculino, como uma junção do masculino e do feminino. A gente tem inúmeras travestis que se identificam dessa forma, que se colocam de fato como um terceiro gênero.
Mas elas se colocarem como um terceiro gênero não faz delas menos pertencentes ao campo feminino. Tanto que a gente sempre fala as travestis. A não ser que você seja uma pessoa desrespeitosa, a não ser que você seja uma pessoa transfóbica, aí você vai falar de travestis no masculino. Mas se você for uma pessoa minimamente consciente, se você for uma pessoa que se importe minimamente com o bem-estar, com a saúde mental dessas pessoas, você vai usar o termo sempre no feminino. É isso que você vai fazer. E a gente não usa o termo sempre no feminino à toa. A gente usa o termo sempre no feminino porque a travesti, ela não se identifica com o masculino, ela se identifica com o feminino. É isso que ela faz. Mesmo que por um motivo histórico, mesmo por inúmeros motivos psicológicos, ela por vezes se coloque como uma terceira coisa, como um terceiro gênero. Ainda assim, ela está sempre pautada no campo do feminino, no campo do que a sociedade definiu como feminino, porque ela não se identifica com o masculino, pelo menos não em sua totalidade. Ela pode se identificar com um aspecto ou outro, mas ela não se identifica com o masculino em si. Até porque pessoas que não se identificam nem com o masculino nem com o feminino, a gente tem outras identidades para elas que estão dentro da não binariedade de gênero. E aqui vem outra coisa importante de se dizer. Na nossa sociedade aqui ocidental, eurocentrada, sabe? A gente teve uma demora em reconhecer identidades não binárias. A gente demorou a reconhecer pessoas não binárias. E é recente que a gente tem falado sobre isso, sobre não binariedade de gênero e sobre toda a complexidade que existe dentro da não binariedade de gênero. Então, hoje em dia, quando a gente está falando de pessoas que não são nem homens e nem mulheres, a gente está falando muito mais de não binariedade de gênero do que na identidade travesti. Porque a identidade travesti, sim, muito dela se compôs como algo à parte do masculino e do feminino, mas isso aconteceu por um processo histórico de opressão. Isso aconteceu por um processo histórico de apagamento, de negação, um processo histórico de completa violência em cima dessas pessoas, em cima desses corpos que não eram tidos nem masculinos e nem femininos e que ficavam naquele limbo. Hoje em dia, que a gente está no século XXI, que a gente tem entendimento melhor sobre noções de gênero, não cabe mais tirar travestis do campo de mulheridade. Não cabe mais. Por mais que muitas travestis ainda estejam apegadas a essa ideia do terceiro gênero e muitas reivindiquem isso, uma reivindicação que é válida sim, uma reivindicação que inclusive é muito importante porque quebra com esse binarismo de gênero que a gente tem na nossa sociedade, que quebra com essas noções de gênero que foram socialmente construídas. Porque muito do que compõe o gênero masculino-feminino é sim socialmente construído. Veio de uma sociedade que foi se desenvolvendo artificialmente para construir esses gêneros de masculino e de feminino. Então, quando a gente vê pessoas que quebram essas noções de gênero, sejam pessoas que se identificam enquanto não binárias, sejam pessoas que ainda se identificam enquanto travestis, a gente vê ali uma coisa muito importante para ir quebrando essas estruturas sociais que são tão opressoras com todas as pessoas, porque até homem cisgênero também acaba sofrendo umas opressões dessas separações artificiais de gênero que a gente fez. Mas, sobretudo, isso recai em cima das mulheres e daquelas pessoas que abraçam feminilidade de alguma forma, seja dentro da não binariedade, seja do campo das travestis que não se identificam enquanto mulheres, que não reivindicam para si o termo mulheres. Inclusive, se você for conversar com travestis na pista, se você for conversar com travestis que estão na rua, com travestis que estão dentro daquela coisa horrenda, daqueles números horrendos que a gente sempre fala aqui de 90% se prostituindo, quando a gente fala aqui sobre evasão escolar, sobre evasão de faculdade, quando a gente fala sobre as travestis que não estão inseridas na sociedade como deveriam estar inseridas, porque aqui eu não estou falando sobre prostituição por opção, aqui eu estou falando sobre prostituição compulsória, porque é o que resta para elas. Quando a gente está falando delas, muitas vezes, quando você vai conversar com elas, você vai ver que às vezes elas falam de si no masculino, às vezes elas se colocam mesmo como algo à parte da mulher, do campo de mulher. Mas isso vem muito mais por uma sociedade que foi construída a partir da opressão em cima dessas mulheres. Poucas das travestis que não se identificam com o campo de mulheridade, elas o fazem porque elas de fato não se identificam enquanto mulheres. Poucas delas
se identificam como um terceiro gênero por opção. Poucas delas se identificam como um terceiro gênero por realmente não se verem enquanto mulheres. A maioria se reivindica como uma coisa à parte porque foi assim que elas foram ensinadas, foi assim que elas foram educadas. E quando eu digo educadas, eu não tô falando de educação formal, eu tô falando de educação da rua, eu tô falando de educação violenta, eu tô falando sobre elas terem tido a identidade feminina delas negadas durante toda a existência delas. Seja pela família delas, seja por amigos, seja por colegas, seja por outras travestis que estavam na pista, ou seja por clientes, seja pela televisão, ou seja por pessoas cisgênero como um todo que vêm querer definir o que é e o que não é uma mulher e como que essas mulheres precisam se identificar. Então, a maioria delas que se identifica enquanto algo à parte de mulheridade não o faz de fato porque elas se identificam assim, mas porque elas foram condicionadas a se identificar assim, porque elas foram condicionadas a não se reconhecer pertencentes a esse campo tão sagrado que é o campo da mulheridade. E com isso eu não tô dizendo que elas são umas pobres coitadas não, tá? Não tô dizendo isso, não tô colocando elas como umas coitadas, como alguém que não tem esclarecimento quanto a si. Não, eu tô falando que a identidade delas foi forjada a partir disso. Eu tô dizendo que elas têm uma total autonomia de quem elas têm uma total certeza de quem elas são, mas que isso foi construído socialmente a partir de vários processos violentos. Eu tô falando sobre uma identidade que foi construída a partir de diversas opressões. E isso não torna menos válida. E se elas se identificam enquanto um terceiro gênero, elas estão sendo validadas enquanto um terceiro gênero, elas estão sendo validadas nessa identificação delas. Porque na vida delas, elas de fato não foram tratadas como nem homens e nem mulheres. Elas foram tratadas como uma coisa à parte, como uma terceira coisa, como uma coisa de fora desse campo de mulheridade, mas também de fora desse campo de masculinidade. Elas foram tratadas e foram construídas enquanto algo à parte. Então é óbvio que elas vão se identificar como algo à parte. É óbvio que elas não vão conseguir se ver dentro daquilo que está construído na nossa sociedade enquanto uma mulher, quando você pensa em uma mulher. Porque a mulher, ela tem toda uma delicadeza, ela tem todo um aparato, ela tem toda uma opressão também que a travesti não viveu aquilo. A travesti que está nesses campos, que foi relegada pela família, que foi negada do campo da sociedade, que não pôde viver dentro da sociedade, ela sofreu diversas opressões. Muitas opressões foram as mesmas das mulheres cisgênero, mas tiveram muitas opressões que foram totalmente diferentes. E elas ainda tiveram acesso a algumas vivências que mulheres como um todo, sim, mulheres que estão dentro desse imaginário cisgênero, não viveram. Então é natural que elas realmente se vejam como uma terceira coisa, como um terceiro gênero, como uma pessoa que não pertence nem ao masculino nem ao feminino. Mas quando a gente vai falar da identidade travesti, quando a gente vai falar sobre transgeneridade, quando a gente vai falar sobre como a gente enxerga hoje transgeneridade, é inconcebível você tirar a travestilidade, você tirar as mulheres travestis, você tirar as travestis dentro do campo de mulheridade. Isso é inconcebível. Quando você faz isso, você está sendo violento. Você está sendo uma pessoa completamente violenta. Você está negando, mais uma vez, a mulheridade dessas pessoas. É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. E outra coisa também, voltando aqui a falar mais especificamente sobre o Bira. O Bira não ter feito aquele vídeo, não ter falado naquele trecho da live de mim, do meu vídeo, e ter falado do vídeo de outro travesti, só é mais problemático ainda. Só mostra o quanto que nós, enquanto travestis, enquanto mulheres trans, vemos transfobia nessas falas do Bira. Só mostra quanto que tem mais travestis apontando isso. Não sou só eu, não é só a Bruna Gago, são várias travestis. Aqui eu falei a Bruna Gago do canal Transgressão, porque ela também apontou essa transfobia do Bira, e ela já fez inúmeros vídeos aí sobre o Bira, e vai sair mais vídeo dela aí sobre o Bira, enfim, né? Então não é só eu e nem a Bruna Gago falando sobre isso. Não é. São várias.
E nesse podcast, o Bira ainda falou que ele já foi chamado de transfóbico inúmeras vezes no Twitter. Meu anjo, se tem um monte de mulher trans falando que você é transfóbico, talvez você deva começar a repensar a sua posição em relação a mulheres trans e travestis. E o Bira, ele ainda vem, né, falando sobre como que ele tem um projeto para ajudar travestis. Cara, excelente, continua com esse projeto, ajuda mesmo as travestis que estão na rua. Elas precisam de ajuda. Então ajuda mesmo, mas ajuda respeitando elas. Ajuda respeitando a identidade delas. Ajuda respeitando o que travestis estão falando sobre as suas identidades. O que travestis estão falando sobre transgeneridade. E não é pegando o recorte das travestis que tiveram toda a sua identidade negada para você poder falar que todas se identificam enquanto terceiro gênero, para você falar da gente enquanto terceiro gênero. Porque mesmo que a gente tenha vários que se identificam como um terceiro gênero, igual a travesti da Antra que o Bira estava falando sobre ela, ainda assim, se elas estão apontando uma transfobia, é porque você tem que reconhecer isso, você tem que pensar sobre as suas atitudes. Ainda mais se são várias de nós. Tanto as travestis que se identificam como um terceiro gênero, quanto as travestis que não se identificam como um terceiro gênero. As travestis que se identificam como pertencentes ao grupo de mulheridade. E as mulheres trans também estão falando que você está sendo transfóbico, é porque provavelmente você está sendo transfóbico. Porque quem define transfobia não é o homem cisgênero que passa uma maquiagem na cara. Não é. Quem define o que é transfobia são as pessoas que sofrem transfobia. São as pessoas que são alvo de transfobia. São as pessoas que são constantemente massacradas nesse país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Nesse país cuja expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. Nesse país em que 90% de nós está tendo que se prostituir para sobreviver porque não tem acesso a emprego formal. São essas pessoas, as travestis, as mulheres trans, os homens trans e pessoas não binárias que estão dentro de transgeneridade, são as pessoas transgêneras que definem o que é transfobia. É a gente que define. A gente que define. E não adianta ficar batendo pé falando que não fui transfóbico, não, eu até queria conversar com você sobre isso, porque o Bira disse que queria conversar comigo sobre isso. Não conversou, nunca recebi nenhum tipo de sinalização de que queria falar comigo, então não queria. Porque se quisesse, teria falado, né? Se quisesse, teria conversado comigo sobre isso. Mas não é batendo o pé, se agarrando a uma definição de um terceiro gênero e dizendo que a gente está mentindo quando a gente aponta a sua transfobia, que você vai apagar a sua transfobia. Ou que você vai reescrever o que é transfobia. Que você vai definir o que é transfobia. Não. Quem define o que é transfobia são as pessoas trans. Não é o gay crossdresser. Não é. Não é, tá? Definitivamente não é. E eu demorei um tempo a fazer esse vídeo porque eu queria ver se depois desse podcast o Bira iria entrar em contato. Não entrou em contato, então agora eu me senti ok pra fazer esse vídeo aqui, né? Porque tem coisas que se resolvem no off, sim. Tem coisas que não. E eu também achei importante fazer esse apontamento aqui, sobretudo porque o Bira falou que eu menti. Ele disse que quase tudo que eu falei no vídeo estava certo, mas que eu menti sobre a fala dele. Eu não menti sobre a fala dele. Naquele meu vídeo, inclusive, eu coloquei a fala dele. Eu coloquei o trecho em que ele falou sobre travestis. Eu coloquei isso. Justamente para não dizerem que eu tirei nada de contexto. Então, não, eu não menti. O que eu falei era a mais pura verdade. Agora, se você quer continuar consumindo o conteúdo do Bira, eu aconselho que você continue mesmo. Porque o Bira, apesar dos pesares, ainda tem muitos vídeos dele que são bons, muitos vídeos que ele fez pregressamente são bons. Não posso falar dos atuais porque eu realmente não assisti. Mas tem sim coisas boas nos vídeos dele. Mas, quando ele fala sobre travestis, ele não deveria estar falando porque ele não reconhece a gente quanto mulher, ele não reconhece transgeneridade da forma como transgeneridade é. Ele não reconhece as nossas identidades, ele não reconhece os nossos gêneros. Então, quando ele fala sobre isso, não tem muita validação no que ele fala, não, tá? Não tem. Mas ainda tem muita coisa boa nos conteúdos dele. Então, se você quiser continuar consumindo, não sou eu que vou aqui dizer que você é transfóbico por consumir o conteúdo do Bira. Pelo amor de Deus.
Não é. Agora, se você concordar com ele que nós, mulheres trans, não deveríamos nos importar com o termo travesti se usado como verbo, que nós, travestis, não deveríamos nos importar com o termo travesti enquanto verbo, que quem deve se importar com isso são as mulheres cisgênero, então você é transfóbico sim. Se você vier aqui pra defender o que o Bira falou, pra dizer que eu que não entendi, você tá sendo transfóbico. Você tá querendo ensinar pra uma pessoa trans o que é transfobia. Qual é o nome que se dá pra isso? No mínimo, condescendência. No mínimo, é esse termo que eu vou usar. No mínimo, condescendência. Mas enfim, né? Enfim, o Bira ainda tem muito conteúdo bom. Se você quiser continuar consumindo, continua. Eu pretendo não fazer mais nenhum vídeo sobre o Bira. Eu espero que esse seja o último vídeo que eu faço sobre esse assunto. Bom, mas ainda tem um monte de vídeos de outros criadores aí sobre o Bira. Eu pretendo não tocar mais nesse assunto, mas o ponto é esse. Travestilidade pode ser considerado um terceiro gênero? Pode, mas apenas pelas travestis que se consideram assim. Pessoas de fora, pessoas que estão de fora do campo de travestilidade, de transexualidade, vocês não têm que opinar nada. Vocês não têm que definir a gente enquanto terceiro gênero coisa nenhuma. Vocês precisam só respeitar que nós fazemos parte de uma identidade feminina, portanto nós estamos dentro do campo de mulheridade sim. E se você não nos vê dentro do campo de mulheridade, um beijo pra sua transfobia, tá? Um beijo pra sua transfobia. E é isso, eu achei que eu não fosse me alterar tanto nesse vídeo quanto eu me alterei. Achei que não fosse. Mas eu fui falando e fui ficando com raiva. Engraçado que no dia que eu assisti o podcast eu não fiquei com raiva. Eu só achei engraçado. Mas agora que eu liguei a câmera pra falar sobre isso, me veio toda a raiva do mundo. Mas enfim, é isso. Comenta aí o que você quiser. Se quiser me xingar, pode xingar. Um beijo pra sua transfobia. Foda-se, I don't care about it, como eu disse anteriormente. E se você quiser comentar, fazer algum complemento de alguma coisa, faz aí o seu complemento. Lembrando que aqui eu falei foi do Bira, eu não falei da Paula, tá? Não falei da Paula, não tenho nenhum problema com ela. Eu gostei bastante da mediação dela, eu gostei da forma como ela conduziu o podcast. Por mais que, né, ela tenha pegado muito leve com o Bira, mas ela também é hoster, né? Ela é a hoster do podcast, então ela quis mesmo deixar o convidado à vontade, eu imagino, né? Porque isso é o ideal para um hoster fazer. Então aqui eu não tô falando nada sobre a Paula. Não tenho nenhum problema com ela. Inclusive, ela falou que se um dia eu quiser ir no podcast dela, bom, se eu morasse em São Paulo, eu iria, como eu não moro em São Paulo, como eu moro em Brasília e estou pobre. Não sei se em algum momento isso vai acontecer, mas não tenho nenhum problema com ela, gostei do conteúdo dela, inclusive passei a acompanhar ela, né? Então, enfim, achei importante pontuar isso pra ninguém vir aqui falar mal dela. E também não precisa vocês xingarem o Bira, não, tá? No máximo dizer que foi transfobia da parte dele, chamar de transfóbico, porque isso eu mesma fiz no vídeo, né? Mas enfim, não ataquem ninguém, tá? Não ataquem ninguém. E é isso. Não se esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo, pro vídeo se espalhar mais por aí. E também copie o link e dissemine por aí. E se inscrevam nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Espero que na próxima eu esteja com menos raiva. Até mais.